Irmãos encontraram tesouros enterrados nessa ilha, e o que eles descobriram é realmente bizarro. Depois de muita pesquisa, tempo investido e dinheiro gasto, Marty, Rick e Lagina acertaram na mosca, como eles gostam de dizer. Dizem que há um tesouro enterrado nas profundezas de uma ilha chamada Oak Island, e isso atraiu a atenção de pesquisadores, historiadores e vários caçadores de tesouros ao longo dos anos. A maioria deles tentou sem sucesso aprender os segredos da ilha, mas alguns realmente se deram mal, perderam seu dinheiro, sanidade e até mesmo a vida. Os dois irmãos, Rick e Marty Lagina, acreditam ter resolvido o enigma em torno do mistério de Oak Island. A pergunta que todos querem saber é: havia realmente um tesouro enterrado lá? E se sim, a ilha deixaria ele ir embora? Os dois irmãos trabalharam duro e passaram grande parte de suas vidas tentando aprender os mistérios de Oak Island, mas não obtiveram resultado algum. Em seguida, em sua última tentativa, deu um fruto diferente: um documentário pela rede History Channel. Essa rede de televisão americana optou por narrar os esforços em um documentário chamado The Curse of Oak Island, ou A Maldição da Ilha Oak, em português. Esses irmãos estavam obcecados com a ilha, fazendo com que gastassem muito dinheiro para financiar suas escavações com a intenção de localizar o tesouro. Para a sorte dos irmãos, esse programa de televisão ajudou a atrair mais investidores, então eles tiveram o financiamento necessário para sua caça ao tesouro. O show acabou se desenrolando por 2 temporadas, sem uma descoberta dos irmãos Lagina. Durante a 3ª temporada, tudo isso mudou. Enquanto eles drenam um buraco, eles encontraram artefatos com uma espada romana cerimonial. Isso sugeria que os romanos estavam na América do Norte, antes de Cristóvão Colombo. No final da 3ª temporada, eles desenterraram muitos artefatos antigos, os levando a sentir que estavam no caminho correto. Quando a 4ª temporada começou, eles queriam identificar um dos itens interessantes que eles haviam encontrado: uma cópia feita à mão de um mapa francês. Shanna Halper é uma especialista em navegação antiga e uma historiadora que os ajudou. Ela acabou datando o mapa por volta de 1647. O mapa tinha as palavras âncora, válvula e escotilha escritas nele, sugerindo que o tesouro escondido poderia ter vindo da África. Os caçadores de tesouros também encontraram o que parecia ser uma seção de um livro. Parecia ter sido encadernado com a intenção de manter o papel unido. Portanto, os irmãos pensaram que poderiam haver mais manuscritos que estavam esperando para serem descobertos e mostrarem seus segredos para o mundo. Junto com o livro encadernado, eles encontraram um pedaço de pergaminho feito de pele de animal. Alguns especularam que estavam ligados a William Chappelle e Frederick Blair, que estavam envolvidos em uma investigação antiga sobre a ilha. O livro foi datado por volta do século XV, quando apenas os ricos poderiam receber ou enviar cartas. Algumas peças de ouro foram encontradas em Oak Island no século XXI, quando a Churro Company escavou o local, mas eles tiveram problemas quando o mar encheu o buraco. Eventualmente, eles tiveram que parar porque a empresa ficou sem dinheiro. Essa área foi apelidada de Poço do Dinheiro, que tira a vida de quem tenta drená-lo. Muitas pessoas exploram a ilha durante todo o século XX. Cada empresa esperava ter sucesso, mas isso nunca aconteceu. O presidente norte-americano Roosevelt era obcecado pela ilha e fazia parte de um grupo de exploração. Ele disse que sua equipe não teve sucesso e não conseguiu realizar mais escavações. O interesse pelo poço nunca parou, mesmo com todas as falhas. O mistério foi mantido por pessoas como Irving Hamilton, que abriu um poço e encontrou rochas e madeiras que eram estranhas à área. Isso confirmava que havia algo lá embaixo. Rick e Marty estavam em boa companhia. A equipe tinha as habilidades, experiência e conhecimento, e a certeza de que a ilha iria desistir de seus mistérios. Craig Tesler, colega de quarto de Marty na faculdade, Dan Blankenship e seu filho David faziam parte da equipe. Dan Blankenship era o famoso caçador de relíquias de Nova Escócia e muitas vezes era chamado de a lenda viva da exploração. Ele deixou seu negócio de empreiteiras para se dedicar a Oak Island. No geral, todos da equipe estavam dedicando sua vida para desvendar o mistério da ilha. Seus filhos seguiam seus passos, e agora todos ajudam seu sonho de achar o tesouro a seguir em frente. Tinha se provado uma tarefa difícil, tirar a água do poço do dinheiro no passado. Portanto,
Craig pensou em congelá-lo e a lenda e o resto do time gostaram da ideia. Dessa maneira, era mais fácil escavar. Desde a infância, os irmãos eram caçadores de tesouros. Portanto, o perseguiram o máximo que puderam. Com apenas 10 anos, Rick e Lagina estavam morando em Kingsford, onde ele acabou encontrando um pedregulho de granito e tentou descobrir se havia algum tesouro embaixo. Foi uma ocasião importante, mesmo que ele não tenha encontrado nada. Esses irmãos queriam comprar uma participação na ilha para perseguir o seu sonho e fizeram isso em 2006, comprando cerca de metade dos passeios turísticos de Oak Island. Dan Blankenship comprou a outra metade e fazia parte da equipe. Os irmãos sabiam que tinham que colaborar com todos, mas Marty era cauteloso e não queria tirar conclusões precipitadas quando fizeram as descobertas iniciais. Entretanto, evidências sugerem que alguns eventos significativos aconteceram mais no passado do que eles imaginavam. No entanto, ele não podia deixar de ser otimista. A primeira indicação de tesouro em Oak Island aconteceu no século XVIII, quando Daniel Gini, que era apenas um garoto, encontrou marcas não naturais em uma das árvores. Ele pensou que era um sinal de que ali houvesse um sistema de corda e polia. Então, ele viu uma depressão de 5 metros e pensou que algo estava enterrado lá. Ele contou a seus amigos e eles começaram a longa escavação, que durou mais de uma década. Alguns anos depois, a empresa Oslon tentou terminar o que aqueles 3 amigos começaram. Embora seus esforços não tenham sido bem-sucedidos, eles encontraram uma mesa com algo escrito, que finalmente, depois de um século, foi traduzida. Um autoproclamado especialista acreditava que partes do que foi escrito diziam que 40 metros abaixo da vala era o lugar onde 2 milhões de dólares em ouro estão enterrados. Algumas pessoas estão atualmente tentando confirmar que há um tesouro enterrado na ilha. Mas é verdade também que Oak Island é um palco para teorias malucas. Alguns teorizam que o tesouro era de Maria Antonieta. Outros achavam que Francis Bacon e Shakespeare deixaram manuscritos inéditos enterrados ali. Independentemente disso, a maioria das teorias capturou a imaginação das pessoas, embora nenhuma tenha sido confirmada. Os irmãos Lagina encontraram um poço de madeira, e eles pensam que foi construído em 1805 pelos primeiros homens que localizaram o Poço do Dinheiro. Na verdade, eles descobriram cerca de 600 artefatos históricos desde que começaram a sua aventura em Oak Island. Uma das mais significativas descobertas dentro do poço foi o de um osso humano. Eles especularam que era de alguém com ascendência do Oriente Médio, e um outro osso foi encontrado, mas esse com ascendência europeia. Através de sua pesquisa, Marty levantou a hipótese de que eles eram dos Cavaleiros Templários. Gary Drayton foi uma adição divertida à equipe. Ele foi apelidado de Ninja Detector de Metais por aqueles que estão familiarizados com o trabalho e do que ele é capaz. Ele é frequentemente considerado como alguém que pode encontrar coisas que outros não podem. Já no programa, ele definitivamente teve que colocar suas habilidades à prova e usá-las para ajudar a equipe. Antes que o The Curse of Oak Island terminasse sua 5ª temporada, Gary e os irmãos Lagina acabaram encontrando algo bastante notável. Gary e os irmãos encontraram algo significativo o suficiente para reescrever a história. Era uma pequena cruz que tinha um buraco no topo e era datada entre 1200 e 1600 d.C. Havia também uma pedra com letras gregas, lembrando Rick de uma prisão templária. Os artefatos pareciam se encaixar no contexto das teorias que ligavam Oak Island aos Cavaleiros Templários. O programa alegou que se fosse estabelecida a prova de que os membros estavam na América do Norte 7 séculos atrás, isso poderia mudar a história do mundo. Shanna Halperin, a historiadora, propôs outra opção para as origens das cruzes. Ela disse que poderia representar a deusa fenícia chamada Tana. Isso pode significar que os templários reverenciavam a deusa da saúde e da fertilidade, o que pode virar história de cabeça para baixo. A partir daí, mais teorias surgiram, e elas parecem absurdas. Uma explicação da origem da cruz foi proposta para que ela pudesse ter sido usada como forma de contrabando de ouro. Mas como isso é possível? Jack Bagley afirmou que a cruz estava coberta de chumbo. No entanto, quando foi raspada, o ouro estava embaixo dele. Ele diz que o grupo ainda pode estar na cova de Smith, ou pode ter sido transferido para lá no passado. Uma descoberta que os irmãos fizeram é uma pedra com cerca de 400 a 500 anos.
A granada de rodolito apresenta uma cor framboesa e alguns dizem que confirma a conexão com Maria Antonieta. Rick e Lagina afirmou que eles mereciam um tapinha nas costas porque encontraram um tesouro. No entanto, a granada de rodolito pode ter vindo de vários lugares. A conexão Maria Antonieta é apenas uma das muitas teorias que cercam a origem da pedra. Pelo desenho da granada, alguns acham que está ligado ao grande mundo maçônico e o seu sumo sacerdote. Os irmãos Lagina não se importam se o programa não for renovado para uma sexta temporada. Eles estão mais focados em desvendar os mistérios da ilha e encontrar tesouros escondidos. Matt Blake, o apresentador do programa sobre essa equipe, afirma que eles certamente continuarão fazendo toneladas de descobertas. E por falar em descobertas, eles encontraram outra pedra estranha com esculturas interessantes. Isso indicava que era uma pedra da Idade Média. Craig, o especialista em perfuração da equipe, achou que se pareciam com algarismos romanos. Nesse ponto, toda a equipe concorda que tudo o que for encontrado ao redor do Poço do Dinheiro deve ser investigado minuciosamente. E essa foi uma decisão acertada, porque mais tarde eles aprenderam algo surpreendente sobre essa pedra. Eles trouxeram a pedra para o laboratório e fizeram testes relevantes nela. No geral, eles submeteram o item a uma votação e chegaram à hipótese de que as evidências sugerem que houve uma presença viking na ilha ao mesmo tempo em que os romanos estavam lá. Então, outra evidência apareceu. As descobertas da equipe não se limitaram a pergaminhos e pedras. Durante seu trabalho, eles encontraram objetos tubulares que pareciam não naturais para o ambiente. Eles confirmaram que foram feitos pelo homem e não por alienígenas quando conversaram com Larry Niven, o arqueólogo. Ele disse que eram 2 pratos de possível origem romana. A equipe também desenterrou uma estrutura embaixo, cujo ângulo inclinado sugeria que foi feita pelo homem. Eles ficaram perplexos e se perguntaram se poderia ser um tipo de cofre que eles acreditam conter vários tesouros. No entanto, nada se sabe sobre isso ainda. Explorar a ilha tem sido ótimo para os irmãos, mas eles também ganharam muito dinheiro com um programa de TV que documenta toda a sua caça ao tesouro. Na verdade, os irmãos Lagina são donos de partes da própria ilha, e o público está interessado em descobrir o que eles descobrem. Não é surpresa para ninguém que os irmãos Lagina equivalem milhões de dólares. Na verdade, Rick tem cerca de 2 milhões de dólares em seu nome, e Marty tem cerca de 50 milhões de dólares. Então, ambos podem dizer que sim, acabaram encontrando um tesouro na ilha. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. E você, já correu atrás de algum tesouro escondido? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo que nós postamos todos os dias aqui no nosso canal. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.